Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. Carlos César disse ontem que se não for conseguido um acordo à esquerda, o PS não deixará o país sem governo. Declarações do líder parlamentar socialista à saída de um encontro com o novo Ministro dos Assuntos Parlamentares. Estas palavras foram entendidas como uma forma de pressão sobre o Partido Comunista. As negociações entre PS e o PCP não estão a correr como António Costa gostaria. Os comunistas resistem a assinar um acordo escrito para 4 anos. João Oliveira, deputado do PCP, no final de uma reunião com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, esta terça-feira, disse mesmo que a palavra de um comunista vale tanto como um papel assinado. Segundo apurou o Económico, Jerónimo de Sousa prefere esperar que o governo da coligação caia para depois negociar com o PS ao longo da legislatura, medida a medida. Mas para António Costa, a posição do PCP não dá garantias de estabilidade. Carlos César veio aumentar a pressão sobre o PCP ao admitir que, à falta de acordo, o PS não deixará o país sem governo. Nós não votaremos nem apresentaremos nenhuma moção de rejeição se não tivermos em simultâneo a garantia de que temos uma alternativa consolidada e acordada com os restantes partidos políticos. Quando houver esse acordo, ele deverá ser comunicado. E é importante que esse acordo seja aclarado, evidentemente, antes da discussão do programa de governo. O acordo entre socialistas e Bloco de Esquerda está fechado, mas sem um entendimento a 3. A ideia de um governo socialista apoiado numa maioria parlamentar de esquerda cai por terra. Quanto às movimentações no interior do PS, contra um acordo com a esquerda radical, o líder parlamentar do PS é perentório. Aquilo que eu apenas gostava de dizer como socialista é que eu não acredito que um socialista prefira um governo de direita com o apoio do PS a um governo do PS com o apoio da esquerda. Francisco Assis está a organizar um almoço para o próximo sábado para juntar os opositores de António Costa e do acordo à esquerda. O eurodeputado considera que um governo socialista suportado por PCP e Bloco de Esquerda é impensável e um erro histórico. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta. O PS deve viabilizar orçamento se não conseguir acordo. Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Hoje, no Assembleia Geral, voltamos a contar com o professor de Economia, Carlos Paz. Seja muito bem-vindo. Na sua opinião, o PS deve viabilizar este orçamento se não conseguir o acordo à esquerda? Boa tarde, Inês, e boa tarde lá para casa. Antes de mais nada, deixe-me fazer a minha declaração de princípio. Eu tenho estado há 4 meses fora e, portanto, estou um bocadinho deslocado de tudo o que se está a passar. Também tenho a vantagem que não estou envolvido emocionalmente no que se está a passar. Acho que o ambiente está extraordinariamente crispado e respondo-lhe já diretamente à sua pergunta. A sua pergunta é, não sei se deve ou não, porque depende do que é que vier no orçamento. Isto é, há uma série de passos até à aprovação do orçamento que têm que ser contados. Vamos lá ver. Todo este problema nasceu de um erro estratégico do Sr. Presidente da República, que marcou as eleições para uma altura em que já não era possível remarcar eleições. Ou seja, se as tivesse feito em junho, como foi aconselhado por várias pessoas, o que tinha acontecido era esta mesma situação ter-se-ia passado e provavelmente estaríamos a repetir eleições em setembro com outras condições. Ora, como não o fez, o que provocou foi a situação onde estamos hoje. E depois criou-se este ambiente imenso de crispação, um pouco também por culpa do Sr. Presidente da República e pelo tom que utilizou na sua alocução ao país, a quando da escolha do Dr. Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro. E vamos lá ver, e começaram a aparecer disparates, mas disparates que vão da extrema-direita à extrema-esquerda, disparates de todo lado. Desde os disparates vindos do Bloco de Esquerda ou do PCP a dizer que a nomeação de Passos Coelho era uma perda de tempo. Em democracia não há perda de tempo. Atenção. Está-se a seguir um passo perfeitamente normal, ou seja, o PSD é o partido com mais deputados, nem sequer estou a falar da coligação, estou a falar do PSD sozinho, é o partido com mais deputados, e o Sr. Presidente da República nomeia o Presidente do partido com mais deputados para tentar formar governo.
so far so good. Ou seja, este é como tinha de correr a coisa e é como correu a coisa. O que se passa é que já sabemos que este governo não tem apoio maioritário na Assembleia. E é um dado adquirido. E onde foi o erro, não lhe chamemos erro, chamemos-lhe desonestidade intelectual do Sr. Presidente da República, foi o de ter tomado uma decisão de que não aceitaria qualquer apoio dos partidos de extrema-esquerda a um governo, mas não o ter dito antes das eleições. Isso é um ato de desonestidade intelectual, ou seja, deveria ter dito antes das eleições. O que é que se passa neste momento? O que se passa neste momento é muito simples. Nós vamos ter na segunda ou terça-feira a votação, Discussão e votação. a apresentação e discussão, porque não é votação, não há votação em Portugal do programa do governo. Isso não existe de per si. E, portanto, o que vai haver é o normal. O Sr. Primeiro-Ministro formou um governo, está a desenvolver um programa de governo e vai apresentá-lo à Assembleia na segunda e na terça-feira. Nesses 2 dias poderá haver ou não moções de censura por parte do PC e do Bloco de Esquerda, estas duas haverá de certeza, e poderá haver ou não por parte do PS. Aquilo que temos comprometimento do Partido Socialista, e é bom que o Partido Socialista cumpra aquilo que se compromete, aquilo que temos comprometimento do Partido Socialista é de que apresentará ele próprio uma moção de censura ao Governo, caso tenha alternativa. Portanto, caso exista alternativa. E aqui põe-se agora a resposta à sua pergunta. É que, se não houver acordo à esquerda, eu acho que o Partido Socialista deve cumprir a democracia. Isto é, não deve vetar o Governo. E é isso que se pressupõe também das palavras de Carlos César, não é? E, aliás, das próprias palavras de António Costa na noite das eleições. Eu bem sei que o ambiente está muito crispado e que as pessoas agridem-se verbalmente umas às outras, mas isto é o correr normal da democracia. Mesmo os disparates que temos ouvido de alguns comentadores e de alguns jornalistas, não dos politólogos, vá lá, a comparar-nos com alguns dos governos europeus e alguns dos países europeus, é bom a gente lembrar uma coisa. Ao contrário do que se tem dito ao longo deste mês, e já lá vai um mês desde as eleições, faz hoje exatamente um mês, ao contrário do que se tem dito ao longo deste mês, Portugal não é um país parlamentarista. A nossa Constituição não é parlamentarista, a nossa Constituição é semipresidencialista. O que significa que o Sr. Presidente da República está no seu pleno direito, se, por exemplo, na segunda-feira, houver uma votação de uma moção de censura que derruba o Governo, o Sr. Presidente da República está no seu perfeito direito e absoluto direito de poder dizer e este Governo continua. Continua sob forma de governo de gestão, mas continua. Está no seu perfeito direito. Nenhum de nós podemos criticá-lo pelo conteúdo, não o podemos criticar pela substância, porque ele está no seu perfeito direito. Quanto ao orçamento, que era a sua pergunta, pois quanto ao orçamento não sabemos, só depois de apresentado. Ou seja, viabilizar o programa de governo, sim ou não, depende de haver acordo à esquerda ou não. Caso não haja acordo à esquerda, o Partido Socialista deve cumprir a sua palavra, isto é, deixar o governo governar. Quando chegar ao momento da apresentação do Orçamento de Estado, que serão 15 dias depois, normalmente, quando chegar, 2 semanas depois, quando chegar o momento do Orçamento de Estado, aí sim é a altura do Partido Socialista exigir algumas contrapartidas a incluir no Orçamento de Estado, de forma a pelo menos ter a abstenção. Pode nem sequer ter voto a favor, ter pelo menos a abstenção. E, portanto, isto assim muito diretamente, como eu lhe disse, tenho a vantagem, como tive 4 meses fora, não estou com o ambiente de crispação perfeitamente calmo, estamos a viver a democracia normal como ela deve ser. Vamos ouvir então a opinião dos nossos telespectadores do Barreiro. Liga-nos Carlos Pereira, muito boa tarde. Boa tarde, senhora jornalista Inês Andrade, e é com grande alegria e satisfação que temos hoje aí o grande professor Dr. Carlos Paz. Eu sei que é ausente durante 4 meses, espero que esses 4 meses que passou fora do nosso país tenha corrido tudo bem para si e para os seus familiares. O Dr. Carlos Paz disse uma coisa que é verdade. Pronto, ele teve 4 meses fora do país, não acompanhou de facto o que é que se passou durante estes 4 meses. Eu queria dizer o seguinte ao Dr. Carlos Paz. As eleições não foram no verão passado, porque o próprio Presidente da República, e costumo usar esta palavrinha que é muito usual usar agora no futebol,
levou o PSD e o CDS ao colinho. Pronto. Esta é uma palavra desportiva que se usa muito agora. E o Presidente da República pensou que, de facto, em outubro, nas eleições de outubro, que o PSD e o CDS tivessem maioria absoluta. Pronto. Só que saiu o tiro pela culatra. Pronto. Não tem maioria, mas nomeou a coligação que foi que teve mais votos. Eu acho que o Presidente da República está a entrar num campo que devia ter muito cuidado do que diz, do que faz. Se há um acordo entre o PS e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que muitos políticos e jornalistas e comentadores, e não só, também os do PSD e do CDS, dizem que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda são partidos de esquerda radical. Eu acho que isso é ofender qualquer partido político de esquerda. Então eu também, como ser humano, também posso dizer que o PSD e o CDS são partidos da extrema-direita. Tenho esse direito de dizer. É um partido da extrema-direita e quer governar à força toda este país. E os portugueses têm de ter consciência, ou ainda não chegaram a essa conclusão, porque se viu nas eleições, nas campanhas eleitorais que nós assistimos durante aquelas 3 semanas, desde o norte ao sul do país, passando pelo centro, só se via manifestações de pessoas contra o Passos Coelho e contra o Portas. Como é que é possível? É muito rápido, porque eu tenho que concluir o meu raciocínio. E peço imensa desculpa à Inês. Isto é assim, nós vivemos em democracia e temos que, temos liberdade de expressão. Por qualquer dia nem liberdade de expressão nós temos. Isto já aconteceu e está a acontecer também com o jornalismo. Pronto. Eu só queria dizer ao Dr. Carlos Paz que o PS não vai viabilizar o orçamento do Estado, porque tudo aquilo que tem acontecido e tem dito, tanto da esquerda como da direita, ou da extrema-direita, o PS vai fazer coligação com o Bloco de Esquerda, pelo menos já está assente com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista. O Partido Comunista é um partido que tem as suas diretrizes, está a estudar muito bem, profundamente bem o assunto e penso que o Partido Comunista vai ceder também ao acordo do PS com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. Muito obrigada. Desde já, uma boa continuação de boa semana para a Inês. Obrigada. Dr. Carlos Paz, foi com grande prazer que eu vejo aí novamente na Assembleia Geral e até uma próxima oportunidade. Muito boa tarde, Inês. Obrigada, boa tarde. Um outro comentário que nos chega por e-mail é de Carlos Heitor, que diz que, infelizmente, temos um Partido Socialista que pouco se interessa pelo país, pela amostra dada. Esta gente que está à frente do PS quer encaixar-se à força no poder. O dever do PS era viabilizar o governo, dar-lhe uma hipótese de governar. Uma outra, já temos mais uma pessoa em linha. Ao telefone está Manuel Guerreiro, de Castro Verde. Muito boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores do programa. Na minha modesta opinião, é assim, se houver, de facto, um acordo entre os 3 partidos da esquerda, eles devem ir governar. E no PS, a questão no PS é que, eventualmente, nós temos uma parte do PS que costumam dizer que é mais papista que o Papa, não se importa, é alérgica à esquerda, mas é toda simpática e cheia de cinturas com a direita. E, portanto, é natural que alguns membros do Partido Socialista, perante a possibilidade de um governo de esquerda, comecem a criar uma atividade fracionária, uma atividade de ruptura com a linha maioritária neste momento do partido. Isso não é de admirar, porque isso tem sido uma prática constante ao longo dos anos. Há uma parte grande do Partido Socialista que é mais PP do PS, e, portanto, é natural que se vire para aí. Agora, toda esta situação, como dizia o seu convidado, podia ter sido evitada
se o Sr. Presidente da República tivesse marcado as eleições em maio ou em junho deste ano. Mas o Sr. Presidente da República não foi por acaso que não fez isso. O Sr. Presidente procurou dar mais 6 meses de campanha eleitoral ao seu governo, o governo do seu partido, para minorar os danos, né? Porque se eventualmente as eleições têm sido em maio ou em junho, não tinha havido distribuição de repassados nem de banha da cobra como durante estes 6 meses e provavelmente a coligação não tinha perdido só 750 mil votos, que já tinha perdido mais de 1 milhão, né? E, portanto, agora, é verdade que as eleições, né? Portanto, a coligação que estava no governo perdeu a maioria e para governar só pode governar se alguém dos outros partidos o deixar governar, né? E esse alguém teria que ser o PS. Portanto, o que está neste momento a pressionar o PS, a chantagear o PS para fazer, é que o PS deixe governar o PSD e o CDS, abdicando de governar ele próprio. Portanto, no fundo, o que esse grupo socialista está a pedir ao seu próprio partido é que deixe de ser ele próprio a governar com o apoio da esquerda e passe a possibilitar o governo da direita, a continuação do governo da direita. Ora, eu penso que os eleitores quisessem que o Dr. Passos Coelho e o Dr. Paulo Portas continuassem a governar, tinham-lhe dado a maioria. Portanto, não lhe deram a maioria é porque não querem que essa política e esse governo continue. É claro que também não deram uma maioria a nenhum dos outros partidos. Isto é, a maioria que existe na Assembleia da República à esquerda da coligação é uma maioria plural. O que significa que os eleitores não querem dar poder absoluto a nenhum partido. Julgo eu que é isso que os eleitores disseram. E, portanto, o Sr. Presidente da República deveria interpretar essa vontade. E se houver, de facto, o acordo, nem que seja por um ano, deve dar posse a esse governo e depois logo se vê. Vai haver um novo Presidente da República e, portanto, logo se vê se essa maioria tem ou não condições para seguir os 4 anos. Se não tiver, há de novo sempre a possibilidade do novo Presidente marcar eleições e dessas eleições sair ou não uma solução diferente. Portanto, eu penso que há de encarar isto sem nenhum drama. Isto é um jogo normal, como dizia aí o Dr. Carlos Paz, da convivência e do funcionamento da democracia. Em democracia nunca há governos totalmente estáveis, há sempre a possibilidade de haver alterações e nós temos que nos habituar a conviver com isso, porque isso é assim para o mundo inteiro. Só durante o tempo dos 48 anos da ditadura de Salazar é que não havia estabilidade governativa nunca, porque governavam sempre os mesmos e quem dissesse alguma coisa era preso. Isso já passou, já nós vivemos nesse tempo. Portanto, a maioria tem que se habituar à ideia que passou a minoria e, portanto, a maioria passou para o outro lado e provavelmente haverá outro governo e isso não parece que seja nenhum drama para o país, nem para ninguém. Os comunistas já há muitos anos não comem criancinhas, isso já passou há uns anos, e já comiam criancinhas no outro tempo, né? E, portanto, acho que agora já não comem criancinhas e não vai haver problemas. Muito a nossa natalidade está abaixo. Obrigado, boa tarde. Um outro e-mail que nos chega é de Barbosa de Figueiredo, que diz que não deve viabilizar o orçamento, deve fazer tudo para termos um governo de centro-esquerda. Carlos Paz também encara que estas declarações dos socialistas servem para começar a exercer alguma pressão no Partido Comunista? Servem sim. E vão, no fundo, tudo o que tivemos a ouvir até agora, vindo dos nossos ouvintes e vindo dos e-mails e inclusivamente na peça de abertura que ouvimos alguns dos políticos falar, vão um bocadinho ao encontro àquilo que eu dizia há pouco, que é o tal ambiente de crispação. Ou seja, tínhamos um e-mail que dizia o PS quer se encaixar à força no poder. Não é nada disso, é o normal funcionamento da democracia. É perfeitamente normal. Eu tenho um partido que convido para fazer governo, esse partido é chumbado na Assembleia da República, é escolhido um segundo partido, é aprovado na Assembleia da República e há governo. É normal, é a democracia a funcionar. Nada disto nos deve assustar. E depois temos esse tipo de posições que é o não deve viabilizar ou só viabiliza-se, que eram as expressões hoje do Carlos César. É uma pressão sobre o PCP, sim. Sim, obviamente que sim. Até porque nós sabemos uma coisa sobre o PCP do passado, de várias opções de passado. Todos os acordos parlamentares que o PC fez ao longo da vida, e fez vários, a gente é que esquece disso, já fez vários, todos os que fez, cumpriu até ao fim. Cumpriu escrupulosamente até ao fim. É um partido que é brutalmente institucionalista e, portanto, dando a palavra, cumpre até ao fim. Mas será por isso que não quer um acordo a 4 anos? Por isso é que não quer um acordo a 4 anos, exatamente. Por isso é que o PCP quer um acordo a 1 ano, a dizer, ok, eu aprovo o primeiro orçamento, vejo se a coisa está bem, ao fim do primeiro orçamento eu reservo-me o direito de vos mandar abaixo ou não. Isto é a posição do PCP.
E esta posição é a posição que dá argumentos ao Sr. Presidente da República, para o Sr. Presidente da República manter o atual Governo em gestão até ao novo Presidente da República marcar novas eleições. Ou seja, o principal argumento vai ser o PCP que lhe vai dar, neste momento, que vai ser o PCP vai aprovar um ano e o Sr. Presidente da República, porque estamos num regime semipresidencialista, é bom referir isto outra vez, nós não somos um regime parlamentar, somos um regime semipresidencialista. Portanto, o Sr. Presidente da República tem poucos poderes, mas esse tem. Esse tem. Gosto ou não, eu não gosto do senhor, nunca votei no senhor, mas esse poder ele tem. E, portanto, se ele achar que não deve empossar, não dá posse, ponto final. E, portanto, temos de ser todos calmos e aceitar a democracia como ela é. Aliás, dizia-nos o Sr. Carlos Pereira, e é verdade, vimos manifestações ao longo do país todo durante a campanha eleitoral contra o Governo. Sim, é verdade, mas quase 40% dos portugueses votaram no Governo. E, portanto, a democracia é isto mesmo, ou seja, há quase metade das pessoas que gosta da situação em que estamos. E, portanto, se gosta, tem direito a manifestar a sua opinião e tem direito a ser governado da forma como gosta de ser governado. Mas também a mesma coisa, há 60% das pessoas que não gostam desta forma de ser governado. E então esses também têm direito a ser governados de outra forma. Neste caso, o Partido Comunista fala em negociar medida a medida, o que não seria viável para o país. O Sr. Presidente da República já disse que essa não aceita. Ponto. Será preciso então aqui um acordo escrito para que Cavaco Silva possa... O escrito, eu quanto ao escrito ou não, devo-lhe dizer que não me lembro de um acordo escrito desse género. Nunca, em lado nenhum, não me lembro. Pode-se fazer um acordo de princípios, agora um acordo de detalhe, não me lembro de escrito em lado nenhum. Agora, há uma coisa que é verdade, aliás, vocês disseram na peça da abertura, e é verdade, o Comitê Central do Partido Comunista diz uma coisa que é verdade, eles sempre que dizem que fazem, fazem. E, portanto, não é preciso assinar, usar o antigo folha de papel azul de 25 linhas e assinarmos todos, não é necessário. Agora, é necessário uma coisa, assegurar que temos estabilidade, porque, do ponto de vista económico, o país não aguenta a instabilidade que estamos a viver, mas não aguenta nenhuma. Isto é, o Sr. Manuel Guerreiro, que nos ligou de Castro Verde, uma das coisas que disse foi porque permitiu este período até outubro, permitiu ao Governo durante 6 meses dar uma série de reboçados que manteve alguns votos. É verdade, mas se as eleições fossem em junho, tinha começado a distribuir os reboçados em janeiro em vez de em março. Era igualzinho. Todos os governos o fazem das cores todas. Portanto, qualquer cor política vai fazer exatamente a mesma coisa meio ano antes das eleições. E, portanto, assim como vai comprar o silêncio de muita gente na altura das eleições. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu com despedimentos na construção civil, veja-se, por exemplo, o que aconteceu com o encerramento da Fábrica Triunfo, digamos, um velho must da economia portuguesa, e que rebentaram as duas depois das eleições. A pedido do Governo, sim, claro que é a pedido do Governo. É por culpa dos senhores da PAF? É, mas se fosse o PS ou o PCP no Governo era igual, porque fariam exatamente a mesma coisa. Parece-lhe que Cavaco Silva deixou abertura para esta mudança no discurso que fez há 2 semanas? Parece-me que o Sr. Presidente da República mediu muito, muito mal as suas palavras no primeiro dos discursos, mas terrivelmente mal. A forma como o disse, aquilo que disse, a agressividade que pôs nas suas expressões, a de total e absoluta desonestidade intelectual de tudo o que disse, e, portanto, levou pancada de todo o lado, até dos amigos. Portanto, levou pancada de todo o lado e deve-se ter apercebido que estava no caminho errado. Contou com uma coisa que está a acontecer, está de facto a acontecer. Ele tentou que houvesse uma rebelião dentro do Partido Socialista, ela está de facto a acontecer e, portanto, outro dos argumentos que o Sr. Presidente da República, mesmo que haja um acordo selado, se ainda houvesse papel selado, mesmo que haja um acordo selado entre os 3 partidos e que seja presente ao Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República tem mais um argumento, quer dizer, a instabilidade interna do PS não me garante a mim, Presidente da República, a vossa estabilidade, logo mantenho este Governo sob gestão. E, portanto, toda a movimentação que neste momento está a ser feita dentro do Partido Socialista, nomeadamente pelo Francisco Assis, é profundamente lesiva dos interesses dos tais 60% de pessoas que não votaram na coligação. E, portanto, se era para fazer este tipo de movimento, faz-se este tipo de movimento depois deste ciclo fechado. Depois deste ciclo fechado, acho que o Dr. Francisco Assis e os seus correligionários têm todo o direito
de questionar a estratégia do Partido Socialista. Mas é depois, uma vez mais. Ou seja, estamos a anteceder a opção que dá arma ao Sr. Presidente da República para dizer, apesar de estar o papel escrito, eu não confio é no PS, não é sequer no PC ou no Bloco de Esquerda, é no PS que eu não confio. E, portanto, este argumento o Sr. Presidente da República pode usá-lo. E nem o facto do PCP e o Bloco não integrarem uma solução de governo do Partido Socialista pode facilitar esta decisão de Cavaco Silva? Eu tenho visto essa opinião nestes últimos dias, desde que cheguei a Lisboa há 4 ou 5 dias, e nestes últimos dias tenho lido bastante do que tem estado para aí a passar-se. E a verdade é que tenho lido isso também. Eu devo dizer que é-me absolutamente indiferente. Ou seja, aquela lógica de que daria muito mais estabilidade se houvesse alguns ministros ou alguns secretários de Estado vindos do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista ou por estes indicados, porque podem ser independentes, sim, indicados por estes, que daria mais consistência ou menos consistência ao governo. Tenho sérias dúvidas. Acho que era absolutamente igual. Não é isso que vai condicionar. Vamos ouvir mais uma opinião. Ao telefone de Lisboa está Carlos Miguel. Muito boa tarde. Sou uma alternativa. Também para o seu convidado. Eu devo dizer o seguinte. Eu acho que o Partido Socialista está a negociar, não é? Mas que já chegou a acordo com o Bloco de Esquerda e que o partido que está a complicar as coisas é o Partido Comunista. É o que se diz nos noticiários. Logicamente, se o Partido Comunista não quer que haja um governo de direita a governar Portugal e diz que o governo de direita está a dar cabo do país, deve arranjar maneira de chegar a acordo com o PS. Portanto, deve facilitar as coisas. Pelo que se diz aí, o Partido Comunista é que está a complicar as coisas. Portanto, ele, se não facilitar a vida ao PS, logicamente virá o governo, outra vez o mesmo governo, não é? Ou pessoas a cumprir a mesma política. Portanto, neste caso, o Partido Comunista será responsável por um governo de direita. Não é o PS nem o Bloco de Esquerda. É o Partido Comunista será responsável. Acho que também aqueles senhores, como o senhor Francisco Assis e os outros que o seguem, deviam mudar-se para o PSD ou para o CDS, porque, de facto, criarem mais uma situação de instabilidade dentro do PS, acho que eles, se não estão de acordo, e querem uma política como a do Passos Coelho, mudem de partido, porque estão a prejudicar o Partido Socialista. Aliás, deviam ser corridos, não é? Quanto ao que o Sr. Dr. Passos Paz disse agora sobre o Sr. Presidente, estou 100% de acordo, tudo o que ele falou do Sr. Presidente da República, assim por baixo. Agora, não estou de acordo com o Dr. Paz, é no seguinte, é um governo de gestão que o Sr. Paz, como professor de Economia, sabe o que é que iria acontecer com um governo de gestão, não é? Mesmo a nível de legislação. E isso iria prejudicar o país. É tudo o que eu tenho para dizer. Boa tarde e obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Um outro comentário chega-nos na página do Facebook, é de Eugénio Neves, diz que se o PS está mesmo disposto a aplicar uma política que beneficie todos os portugueses, então que mantenha as conversações com os partidos de esquerda ou o país não lhe perdoará a sua falta de idoneidade. Temos já outra chamada em linha de Vila Nova de Gaia, liga-nos Francisco Pinho. Muito boa tarde. Boa tarde, minha senhora. Os meus cumprimentos para a senhora jornalista e muito em especial para o professor Carlos Paz. Já não o ouvi há muito tempo e o senhor não imagina a falta que me tem feito ouvir os seus comentários. E espero poder ouvi-lo nas seguintes quartas-feiras. Dito isto, à pergunta de se o PS deve viabilizar o orçamento se não conseguir acordo, honestamente não consigo perceber a pergunta. Para mim era ponto assente que o PS, se não conseguir acordo, vai viabilizar o orçamento. Foram estas as palavras do António Costa, foram estas as palavras do César ainda hoje. Para mim é ponto assente, daí eu não perceber a pergunta. Sobre este problema que estamos a viver, devo-lhe dizer que com 70 anos me tenho interrogado sobre estas negociações à esquerda e como é que elas são possíveis, porque isto não é exatamente... É um bocadinho de gatos e de ratos e de cães todos metidos no mesmo cesto. E a minha única conclusão é que isto só é possível porque nós temos uma direita absolutamente extremada.
nós temos um governo que tem a economia, segundo diz, relativamente equilibrada, mesmo tendo-me devolvido a SES, mas que só me devolveu porque o Tribunal Constitucional o obrigou. Temos um governo que queria aumentar os descontos para a segurança social dos trabalhadores e diminuir os dos patrões. Temos um governo que teve que fazer austeridade, e que eu não discuto, mas que fez uma austeridade em que os ricos ficaram mais ricos e os números de ricos aumentaram e os pobres ficaram mais pobres e o número de pobres aumentaram. A minha grande questão neste momento é esta. Sociais-democratas deste país, onde estáis? Sociais-democratas do PSD, que passeis a vida inteira a encher a boca com Sá Carneiro, onde estáis? Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. Outro comentário na página do Facebook do Diário Económico é de Joaquim Rocha. Diz que se a CDU não aderir vai ser altamente penalizada, pois apesar de a CDU atacar o PS, é sempre melhor para os trabalhadores um PS a governar que a coligação. Por sua vez, o PS e António Costa não se livrarão de um descalabro numas próximas eleições e quem beneficiará, e muito, será o Bloco de Esquerda. Carlos Paz, não sei se quer comentar estas últimas opiniões. Até porque disseram-se coisas válidas, mas também se disseram algumas pequenas incorreções e vamos tentar chegar a elas. O Sr. Carlos Miguel disse várias coisas que foram em contra daquilo que nós dissemos aqui, exceto levantou um tema que é o tema do Governo de Gestão. Vamos lá ver. O Governo de Gestão não é nenhum bicho-papão, ok? O Governo de Gestão, a única coisa que difere de um Governo normal é que não pode tomar medidas de fundo porque tem de cumprir o orçamento por duodécimos em relação ao do ano anterior. É a única diferença. O que é que significa? Há um pequeno conjunto de medidas de austeridade, e estão perfeitamente balizadas, sabe-se quais são, perfeitamente quais são, que podem ser de novo apresentadas à Assembleia da República, e aqui sim o PS, pela abstenção, pode deixá-las passar e o orçamento fica exatamente igual ao do ano anterior. Essas medidas recomeçam de novo em janeiro de 2016 e, portanto, não há nenhum problema técnico com o Governo de Gestão. É uma opção perfeitamente a considerar. A única questão que se passa é uma questão pior, que é, do ponto de vista económico, os investidores, eu não estou a falar dos investidores financeiros, como sabe, eu dos especuladores não gosto muito, e portanto aqueles que se investem na dívida, para mim isso não são investidores, são especuladores. Os verdadeiros investidores, que são aqueles que investem na criação de unidades de produção que vão produzir qualquer coisa, esses estão todos à espera de um governo para vários anos, porque os seus investimentos são para vários anos. E, portanto, estão à espera de acordos de regime, estão à espera desse tipo de coisas. E, neste momento, estamos-lhe a dar tudo menos isso. E, portanto, é verdade que, neste momento, há pessoas a parar o seu investimento e a pensar o que é que eu vou fazer agora. E a economia não aguenta muito tempo esta paragem. Isto, sim, é o problema do Governo de Gestão. Agora, se o Governo de Gestão funcionar com um acordo de regime, funciona perfeitamente, sem problema nenhum. Já em relação ao Sr. Francisco Pinho de Matosinhos, o Sr. Francisco Pinho disse uma coisa que não é exatamente verdade. O que o PS disse que fazia era que viabilizava o governo, não é que viabilizava o orçamento. Como eu disse no início, são duas coisas diferentes. Uma coisa é, na terça-feira que vem, se não houver acordo, o PS deixa o governo passar, e o que é que tem? Tem 15 dias para negociar com o governo o orçamento novo, o orçamento de Estado novo, de forma a que já inclua algumas das medidas do PS e aí sim poder viabilizar o governo, e já nem sequer estamos a falar em governo de gestão. Portanto, quanto ao tema político, eu de política falo muito pouco porque não percebo grande coisa de política, o meu lado é mais económico do que político, mas quanto ao tema político, é verdade algo que foram 2 ou 3 pessoas, quer nos e-mails, quer nos telefonemas, a citá-los. Nesta operação que se está a passar, por alguma razão que eu desconheço, o Partido Comunista foi muito menos inteligente do ponto de vista político do que aquilo que costuma ser. E deixou-se ultrapassar totalmente pelo Bloco de Esquerda, mas totalmente. É o Bloco de Esquerda que está à frente das negociações, nem sequer é o PS, é o Bloco de Esquerda que está à frente das negociações. E o que se passa neste momento é que estão os holofotes em cima do PC e em cima do PC a dizer e se houver governo de direita é a tua culpa. Ou seja... Pelos maus motivos. Pelos maus motivos, exatamente. E aí foi total inabilidade do PCP, que é muito pouco comum, atenção. O PC costuma ser muito hábil politicamente. E desta vez há uma total inabilidade política.
Temos uma outra chamada em linha de Lisboa. Liga-nos Ana Gouveia. Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, eu penso que o PS não deve viabilizar o orçamento da coligação PAF, porque senão passa a ser a boleta da direita. E eu penso que o PS não quer ter esse papel histórico na democracia portuguesa. De qualquer modo, acho que com certeza que vai haver, pelas indicações, que vai haver o governo à esquerda, que, na minha opinião, tem todo o direito a governar porque tem uma maioria de votos no Parlamento. E nós, quando temos eleições legislativas, não é para eleger um primeiro-ministro, é para eleger deputados. E o que nós elegemos na última vez foi deputados que a maioria são do PS, CDU e do Bloco de Esquerda. Portanto, acho que é constitucional e racional que seja esse acordo e o PS a governar Portugal. Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Um outro comentário na página do Facebook do Económico é de Luís Moreira. Diz que António Costa está acabado e sabe-o bem. Não lhe ficava mal voltar atrás, visto andar para trás e para a frente dependente de terceiros. Naturalmente que o PS deverá aprovar o orçamento. Depois, como oposição, terá de ser construtivo. Este último comentário do Facebook, já agora deixa-me comentar diretamente. Este último comentário do Facebook é exatamente aquilo que eu estava a dizer no princípio. É um exemplo puro da crispação. Ou seja, quem escreveu isso nem sequer pensou no que escreveu. Escreveu uma série de disparates e nem sequer pensou naquilo que estava a escrever. Ou seja, é a crispação pela crispação. A democracia não é assim que funciona. A democracia normal, a funcionar normal, o Sr. Presidente escolheu o líder do primeiro partido não consegue fazer governo, escolhe o líder do segundo consegue, governa. Ponto. Isto é democracia a funcionar. Eu não gosto, eu não votei na direita, nem nunca votei na direita na vida. No entanto, se houver um governo de direita, foi a maioria das pessoas que o quiseram, e tudo bem. Se houver um governo da esquerda, pois também foi a maioria das pessoas que o quiseram. Deixem a democracia funcionar. Este tipo de disparates são mesmo disparates que vêm deste ambiente de crispação. Aliás, temos um culpado. As pessoas vivem as coisas muito a quente, não é? O tema é exatamente esse, é que temos um culpado, que é a total e absoluta insensatez do Sr. Presidente da República no seu discurso da escolha do Primeiro-Ministro. Ou seja, se o Sr. Presidente da República não tivesse sido completamente insensato naquilo que disse, e principalmente na crispação com que o disse, ou seja, num momento em que o país estava a começar a gerar tensões, ouvia-se nas televisões, basta ler as páginas dos Facebooks, das redes sociais todas, ou seja, as pessoas a insultarem-se umas às outras, cada uma acantonada no seu canto, e chega o Presidente da República, em vez de acalmar, despeja gasolina em cima da fogueira, e portanto isto desatou tudo a arder, e portanto agora temos de tentar, as pessoas de bom senso, o que temos que fazer, todos nós, é tentar acalmar as coisas, deixar a democracia funcionar normalmente, apesar da insensatez do Sr. Presidente da República. É isso que temos que fazer. Carlos Paz há pouco mencionou a divisão dentro do Partido Socialista, com Francisco Assis aqui a assumir que vai tentar reunir militantes contra esta solução à esquerda. É um problema que ainda pode ganhar outra escala? Pode por duas razões. A primeira eu já disse há bocadinho. Mesmo que haja acordo escrito com o PCP e com o Bloco de Esquerda, mesmo que haja acordo escrito com o PCP e o Bloco de Esquerda, o Sr. Presidente da República pode não impulsar o governo de esquerda. Porquê? Porque se baseia na instabilidade dentro do Partido Socialista. E, portanto, isso pode dar esse argumento ao Sr. Presidente da República. Mas, mais à frente, e aí sim, voltamos ao tema económico, e esse é o que me preocupa, que é os próprios investidores e a própria economia não acreditar no governo, mesmo que ele seja empossado, não por causa de lá estar o PCP ou por causa de lá estar o Bloco de Esquerda, mas sim porque está lá um PS esfrangalhado. E, portanto, muito rapidamente há uma necessidade de o PS se clarificar internamente. Eu não sei se é correr com o Costa, se é manter o Costa, se é eleger o Assis, se é correr com o Assis. Se acha que estas divisões podem levar ao afastamento de Costa no curto prazo? Podem, claramente que podem, mas mais do que isso leva a uma pasoquização total do Partido Socialista. E, quer dizer, e a verdade é que corre o PS o risco, e corre o país o risco, porque o país precisa de uma oposição. Portanto, precisa do lado esquerdo a funcionar, não pode ser sempre a direita e as alternativas de direita a governar. E a verdade é que o PS tem o sério risco de cair nos 10%, 12% de votos. Ou seja, ficar partido ao meio.
que foi, aliás, o que aconteceu ao PASOK na Grécia. E, portanto, um movimento, exatamente e rigorosamente aquilo que se passou na Grécia, que é um movimento de que nasceu o Syriza, é um movimento que junta uma determinada intelectualidade de extrema-esquerda na Grécia, mas a sua massa eleitoral é a antiga massa eleitoral do PASOK, que é, no fundo, o que cá pode acontecer igual, que as pessoas ficarem órfãs do PS e vão votar em quem? No Bloco de Esquerda. Mas parece-lhe que um acordo à esquerda será capaz de garantir os 4 anos de governação, ou António Costa deveria ser sufragado pelo povo neste período? Tenho muito sérias dúvidas. Vamos lá ver. Nós não temos... Esse historial em Portugal não existe. Ou seja, nós só temos uma história de um primeiro-ministro, que foi o Dr. Pedro Santana Lopes, que foi primeiro-ministro sem ter sido sufragado. É o único caso, portanto, herdou estilo monárquico, portanto, o rei foi embora, neste caso Durão Barroso, que foi para a Comissão Europeia, e deixou ao príncipe o país. E deu a asneira que deu. Foi o pior governo que tivemos em Portugal desde sempre, quer dizer, muito pior, aliás, do que este anterior. Portanto, foi o pior governo que tivemos desde sempre, quer dizer, aquilo eram disparates atrás de disparates, até o Jorge Sampaio ter interrompido a coisa. Ora, nós não temos experiência, para além desta, não temos nenhuma experiência de alguém não sufragado. Que não é bem o caso, porque o Dr. António Costa foi sufragado. O Dr. António Costa foi a eleições e é, neste momento, líder do segundo maior partido. Consegue congregar à sua volta o terceiro maior partido e o quinto maior partido. Ok? Perfeito. Se o conseguir e os seus votos na Assembleia forem maiores que os outros, governe. E cá estaremos nós para criticar o governo. Ou seja, para elogiar o que se faça bem feito e criticar o que há que criticar. Porque eu tenho muito sérias dúvidas, vou-lhe dizer. Seríssimas dúvidas. Neste momento, nada sabemos do famoso acordo, do que é que lá está no famoso acordo. Segundo, pior do que isso, não tenho a menor das ideias de como é que aquilo se paga. Ou seja, todas as despesas e todas as receitas no orçamento deu equilíbrio. Portanto, eu não sei como é que se pagam as despesas do orçamento. E pior, muito pior do que isso, eu não tenho a menor ideia de como é que se pagam os disparates que o próprio atual governo, o governo já da atual coligação, está a fazer também, com as promessas todas que está a fazer, de que vai devolver e entregar e portanto, vai fazer agora todas as benesses que outrora fez, o contrário dos malefícios todos que fez outrora, e eu volto a perguntar a mesma coisa. Como é que isso se paga? Tenho Carlos Paz, dúvidas. muito obrigada pela sua análise nesta Assembleia Geral. Contamos consigo na próxima semana. O Assembleia Geral fica por aqui. Já a seguir, não perca o Grande Jornal.